Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Betina e a gente vai para mais uma aula hoje. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre pirâmides. Mas, bom, para começar, o que que é uma pirâmide? Uma pirâmide é um sólido que tem uma base, que é um polígono. E o que que é um polígono? É simplesmente uma figura que é fechada por lados. A gente pode ter polígonos de vários lados e de quaisquer formas. E a gente tem um vértice, onde se juntam todos os lados que saem da base. Ou seja, todas essas linhazinhas que estão saindo da base e se juntam aqui em cima, elas vão se juntar onde? No vértice. Então, o vértice é simplesmente esse pontinho que junta todas essas linhas que saem da base. E aí, para a gente falar de pirâmide, é importante que a gente conheça alguns conceitos que podem aparecer para a gente em várias questões, então a gente tem que saber do que se trata. Então, para a nossa nomenclatura de pirâmide, o que é importante a gente saber? O vértice, que a gente acabou de ver, né? Que é esse biquinho, esse pontinho que vão juntar todas essas linhas que saem daqui da base. A gente pode ter a aresta da base, que nessa figura aqui, por exemplo, vão ser o quê? O AB, o BC, o CD e o DA. Todas essas linhazinhas que formam a nossa base, a gente vai chamar de aresta da base. A gente pode ter o apótema da pirâmide, que é quem? Do vértice até esse pontinho M. Quem é esse pontinho M? É um pontinho central de uma das arestas. Então, se você pegar um ponto no meio de uma aresta e juntar até o vértice, você tem o apótema da base. E aí, pegando do apótema da base e vindo 90 graus até o centro da sua base, a gente tem o quem? O apótema da base. E aí, um outro ponto importante é a gente entender quem é a altura da nossa pirâmide, que vai ser sempre daqui do pontinho mais baixo até ali o vértice. A gente vai ter a altura da nossa pirâmide. A gente tem também aqui VBC, a nossa face lateral, ou seja, é o nosso triângulo. Vai ser sempre o nosso triângulo, né? Aqui poderia ser CBV, poderia ser ABV, todos esses triângulos que formam são as nossas faces. E a gente tem o ABCD, que é quem? O nosso quadrado, que nada mais é que a nossa base da nossa pirâmide, que poderia ser outro polígono, poderia ser um pentágono, ter cinco lados, um hexágono, ter 6 lados, e aí por diante. E aqui, simplesmente, a alfa é o nosso plano onde está a nossa pirâmide, ou seja, onde está fixada a nossa base. E aí, entendendo isso, a gente pode ir para algumas classificações de pirâmide. Como a gente pode classificar a nossa pirâmide? Ela pode ser uma pirâmide reta ou uma pirâmide oblíqua. A nossa primeira imagem é uma pirâmide reta e a nossa segunda imagem é uma pirâmide oblíqua. Quem é uma pirâmide reta? Vai ser sempre uma pirâmide onde a projeção ortogonal do vértice dela, ou seja, a altura da nossa pirâmide, coincide diretamente com o centro do polígono que forma a sua base. E a pirâmide oblíqua vão ser quaisquer outros casos que não sejam esses. Mas, nossa, o que é isso de projeção ortogonal? Coisa estranha. Realmente, a gente pode tentar imaginar que a gente está colocando uma luz em cima ali da nossa pirâmide, ou seja, em cima do nosso vértice. E se essa luz bater certinho ali no nosso vértice e for uma linha retinha, a gente tem uma pirâmide reta. Se a gente colocar e vir que a nossa fórmula não vai ficar exatamente igual à nossa base, a gente já viu que é oblíqua. Como a gente pode ver isso melhor? A gente pode traçar simplesmente uma linha. Fica muito mais simples. Se a gente traça uma linha retinha do nosso vértice e for até o final e bater certinho no centro do nosso polígono da base, a gente tem uma pirâmide reta. Se a gente traça uma linha retinha, fazendo 90 graus, do vértice até a nossa base e a gente não coincide o final da nossa linha com o centro da nossa base, ou seja, o centro do polígono da base, a gente vai ter uma pirâmide oblíqua. É simples assim. Se você conseguir traçar essa reta e não coincidir com o centro da sua base, você tem uma pirâmide oblíqua. É simplesmente isso. Então, a gente pode ir para a nossa nomenclatura. Além da pirâmide ser reta ou oblíqua, a gente pode nomear ela com alguns nomezinhos. Esses nomezinhos vão vir da onde? Vão vir sempre da base, porque a sua pirâmide sempre o que vai mudar é a base. Os lados vão ser sempre formados por triângulos, só que a gente pode ter quaisquer quantidade de triângulos. Então, o que vai definir a nomenclatura da sua pirâmide é a sua base. Então, a gente pode ter uma pirâmide triangular, ou seja, a base é um triângulo. E essa pirâmide triangular ela é especial, porque a pirâmide triangular também pode ser chamada de tetraedro. Por quê? Porque tanto os lados quanto a base são triângulos, então ela recebe esse nomezinho especial, é simplesmente isso. A gente pode ter uma pirâmide quadrangular, onde a base é um quadrado. A gente pode ter uma pirâmide pentagonal, que a base é um pentágono, ou seja, um polígono de 5 lados. A gente pode ter uma pirâmide hexagonal, que a base é um hexágono, que é um polígono de 6 lados. E aí por diante, a gente pode ter pirâmide de base de
vários tamanhos e a gente sempre vai chamar a pirâmide de acordo com o número de lados da sua base. E por hoje é só, gente. Um beijo.